Olá, um forte abraço a todos, o meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga, onde vos aguarda hoje um vídeo de física em que, excepcionalmente, não vamos resolver nenhum exercício. E servirá este vídeo para introduzir aqui um novo conceito, que é o conceito de massa reduzida, e que nos vai permitir resolver uma série de exercícios de uma maneira muito mais simples. Exercícios estes onde se inclui a segunda parte do vídeo sobre colisões e que neste momento se encontra dependente da informação que vai ser passada neste vídeo. Vamos começar então. Vamos imaginar aqui duas partículas. Uma de massa 1 e outra de massa 2. A título de exemplo, podemos pensar nisto como se fossem duas partículas com carga positiva que vão exercer uma sobre a outra uma força de igual intensidade, mas de sentido contrário. Vamos chamar esta de F2 e esta de F1. Logo, aqui a esta partícula está associada uma aceleração 2 e a esta uma aceleração 1. Isto considerando que me encontro aqui no referencial inercial, a que eu vou chamar o referencial O, que me permite observar então aquelas duas partículas em movimento. Vou pôr aqui agora também os vetores posição de cada uma delas. Aqui R1 e aqui R2. Mas o que é isto do referencial inercial? É um referencial para o qual é válida a primeira lei de Newton. Ou seja, se o conjunto das forças aplicadas num dado corpo tem resultante nula, das duas uma, ou ele se encontra em repouso em relação àquele referencial, ou se encontra em movimento retilíneo uniforme, mais uma vez, relativamente àquele mesmo referencial. Acontece que, por vezes, não dá jeito nenhum pensar neste tipo de referenciais. Reparem que nós, perante este referencial, temos a posição do corpo 1 e a posição do corpo 2 a evoluírem ao longo do tempo. Seria mais útil nós nos fixarmos num dos dois corpos e, nesse caso, só tínhamos de ter em conta o movimento do outro. E, nesse caso, vou pôr aqui o vetor posição do corpo 2 do ponto de vista deste novo referencial que eu vou chamar O'. Este tipo de abordagem é útil quando temos sistemas binários. Imaginem o caso do Sol e da Terra. Nós podemos estar num ponto privilegiado em que nós conseguimos observar ambos os corpos em movimento, mas muitas vezes é mais útil nos colocarmos ou do ponto de vista do Sol ou do ponto de vista da Terra para estudar o movimento. Então, tudo aquilo que vamos fazer a seguir tem um pressuposto. E esse pressuposto é que estamos perante um sistema binário, em que estes dois corpos interagem apenas um com o outro e exercem um sobre o outro uma força de igual intensidade, mas sentido oposto. Outra forma de resumirmos isto é que a aceleração do centro de massa destes dois corpos é nula. E para que isso aconteça, é preciso que não existam outras forças além destas duas. Agora, há algum problema com aquele novo referencial a que eu chamei O'? É que aquele referencial é um referencial não inercial. Ou seja, para aquele referencial não é válida a primeira lei de Newton. E eu vou dar um exemplo disso. Vamos considerar aqui um bloco que se encontra em movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade igual a constante, e sobre esse bloco temos aqui outro bloco. E reparem que para aquele bloco o seu peso iguala a reação normal. Logo, a resultante das forças que sobre ele atuam é nula. Vamos agora considerar aqui dois referenciais. Um do ponto de vista de alguém que se encontra aqui fora e outro do ponto de vista de alguém que se encontra sobre o bloco que está a azul. E numa situação em que esta velocidade é constante,
ambos os referenciais são referenciais inerciais em que é válida a primeira lei de Newton. Para este indivíduo, ele vê que a resultante das forças é nula e o corpo encontra-se a velocidade constante, uma velocidade igual à do bloco azul. Para este indivíduo, ele também vê que a resultante das forças é nula e o corpo encontra-se com uma velocidade nula, ou seja, encontra-se em repouso. Agora, tudo isto muda a partir do momento em que o bloco azul estiver acelerado. E, a partir desse momento, aquele bloco verde vai deslizar sobre o bloco azul. Isto desprezando aqui, obviamente, a questão do atrito. Mas, para o observador que se encontra aqui fora, ele vai ver o bloco verde sempre no mesmo sítio. Ou seja, para ele, o bloco está em repouso e a resultante das forças é nula. Por isso, ele continua a estar no referencial inercial. O mesmo não se vai passar para este indivíduo. Isto porque, para ele, a resultante das forças é nula. No entanto, ele vai observar o bloco verde a afastar-se dele, no movimento acelerado. Ele não sabe explicar porquê. Logo, um referencial acelerado é um referencial não inercial em que não é válida a primeira lei de Newton. Mas como é que vamos contornar isto em termos de cálculos? E aquilo que nos diz a relatividade é que, para o referencial não inercial, vamos ter de considerar aqui uma força fictícia com esta direção e sentido. Força essa que vai explicar a aceleração que o bloco verde adquire para o observador que se encontra no referencial não inercial. Resta-nos então aplicar isto ao nosso problema. Ponto prévio. F1 igual a M1A1 e F2 igual a M2A2. Vamos então ao corpo 2. Força resultante nele aplicada não é mais do que a sua massa vezes a aceleração. Bem, mas que aceleração é que estamos a falar? É a aceleração do corpo 2 relativamente ao corpo 1. Na prática, A2 menos A1. Olhando agora aqui para cima, quem é A1 e A2? Ora, A2 é F2 sobre M2. E A1 é F1 sobre M1. Não esquecer também que F1 é igual a menos F2. É um dos pressupostos do sistema binário. Então, podemos escrever isto da seguinte forma. M2 e aqui F2 sobre M2 e este menos passa a mais e substituímos aquele F1 por F2. Fazendo a distributiva, aqui os M2 vão cortar e ficamos apenas com F2 e aqui vamos ficar com M2 sobre M1 vezes F2. E agora vamos dar aqui uma olhadela, porque a força resultante aplicada em M2, isto atendendo ao novo referencial acelerado, é F2, que era a força que já lá estava, e apareceu aqui uma nova força. Quem é esta força? É a força fictícia que nós falámos ali embaixo. Mas vamos dar continuidade a isto que andamos a fazer. Vamos ficar com F2, vamos pôr o F2 em evidência. E aqui 1 mais M2 sobre M1. Agora, vamos pôr tudo no mesmo denominador.
Então o 1 é substituído por M1 sobre M1. Então temos aqui M1 mais M2 sobre M1. E isto, olhando aqui para o início disto tudo, não é mais do que M2 vezes a aceleração. Logo, esta aceleração não é mais do que F2, e agora aquele M2 vai viajar lá para baixo para o pé daquele M1. E em cima vamos ficar com a soma das massas. E aqui pelo produto das massas em denominador. Podemos agora resolver isto em ordem a F2. E ficamos com força igual a uma massa que é o inverso desta. Vai ficar com o produto em cima e a soma em baixo, vezes a aceleração. E esta massa que acabamos de pôr aqui tem o nome que é a massa reduzida e que, infelizmente, partilha o mesmo símbolo com o coeficiente de atrito. Isto que acabamos de ver aqui é muito importante, porque, inicialmente, com aquele referencial inercial, nós tínhamos dois corpos, um de massa M1 e outro de massa M2. E a simplificação que advém da massa reduzida é a seguinte. Para um sistema destes, um sistema binário, com todos aqueles pressupostos que falámos há bocado, para estudarmos o seu movimento, basta fazer o seguinte. M1 continua a ser M1 e basta substituirmos a massa de 2 pela sua massa reduzida. Esta pequena simplificação evita que eu tenha de estar constantemente a fazer isto tudo. A partir do momento em que eu tenho um sistema binário, então aquela massa continua a ser M1, ou seja, é a massa do corpo que neste momento nos está a servir de referencial, e a massa do outro corpo passa a ser a massa reduzida. E não precisamos de fazer absolutamente mais nada. Além da segunda parte do outro vídeo que se encontra pendente, eu vou trazer aqui mais exercícios em que podemos usar a massa reduzida e só aí vocês então vão ter uma noção do potencial que isto tem. Conseguimos com isto transformar um sistema que é complexo de analisar numa coisa muito simples para se trabalhar. Agora é preciso terem também a noção de onde é que isto aparece. Por isso é que é importante esta demonstração. Fiquem a aguardar então esses vídeos. Para que não os percam, façam a ativação das notificações. Podem também deixar um like neste vídeo e façam a subscrição do canal. Beijinhos, abraços e apertos de mão.